Olá pessoal, esse é o quinto exercício da lista repetição para faça que diz o seguinte: uma rádio necessita realizar alguns cálculos referentes ao número de minutos de músicas e propagandas que são vinculadas pela rádio. Considere que a rádio fica 744 horas por mês no ar. Solicite por semana o número de horas da programação em que foram vinculadas músicas e o número de horas em que foram vinculados apenas propagandas. Calcule e mostre. A semana em que houve a maior quantidade de horas de programação vinculada, a semana em que houve a menor quantidade de horas de músicas, o total de horas de propaganda, o total de horas de música e o percentual que o total de horas de propaganda representa do número total de horas que a rádio fica no ar. Então, a gente tem aqui um exercício um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais longo, certo? Mas que utiliza basicamente as mesmas estruturas que a gente já utilizou em todos os exercícios anteriores. Então, vamos por etapas. Primeiro, vamos pensar nas entradas. Ele fala o seguinte, que considere que a rádio fica 744 horas no ar. Isso aqui é um valor fixo, isso aqui é um valor definido pelo exercício. Então, eu posso criar uma variável para representar essa informação, que posso chamá-la de total de horas é igual a 744. Isso não vai mudar. E ele pede o seguinte: por semana, solicitar o número de horas de música e o número de horas de propaganda. Então, vamos fazer uma analogia. Se ele quer por semana, então vamos falando de 4 semanas por mês, na média, certo? Então, nós vamos fazer um bloquinho de repetição, que eu vou chamar aqui de... A minha variável de controle chama semana, em range 4. Para que ele repita 4 vezes essa entrada, uma vez para cada semana do mês. E aí nós vamos solicitar print, digite o número de horas de música num H música. Não precisa ser necessariamente um valor exato, pode ser um valor decimal. E digite o número de horas de propaganda num H propaganda. Float input. Perfeito. Então agora a gente tem as entradas por semana. Ainda posso colocar aqui um print semana. E aí eu coloco ao lado o número da semana. Semana 1, semana 2 e assim por diante. E agora a gente vai para o processamento, que diz o seguinte. Calcule e mostre. A semana em que houve a maior quantidade de horas de propaganda vinculada. Então a gente está falando aqui da lógica do maior, certo? Então como é que eu implemento a lógica do maior sobre a quantidade de propaganda? E a maior quantidade de horas de propaganda vinculada. Eu vou criar duas variáveis. Eu vou chamar de maior quantidade propaganda, para eu guardar o maior valor em horas, certo? E uma segunda variável que eu vou chamar de a semana com a maior quantidade de propaganda, que é outra informação que ele me pede. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, dentro lá de repetição, a cada volta eu vou pedindo número de música, número de horas de música, número de horas de propaganda. Então, em seguida que eu terminei as minhas entradas, eu posso comparar essa variável número de horas de propaganda. Então, se o número de horas de propaganda da semana que eu estou lendo, certo? A informação for maior que a maior quantidade de propaganda que eu já tive, certo? Considerando apenas as 4 semanas, o que eu faço é porque encontrei um número maior ainda. Então eu guardo essa informação igual ao número de horas de propaganda. E já que eu estou por aqui, que eu estou definindo quem que é a semana que teve o maior número de propaganda, sempre que eu acho uma que teve um valor maior eu guardo, eu também aproveito para guardar em que semana que isso aconteceu. Então eu tenho aqui na variável semana, que é a variável que controla o meu laço de repetição, certo? A semana onde isso aconteceu. E aí o que acontece? Se isso aqui executar até o fim,
a gente vai ter nessa variável aqui qual foi a maior quantidade de propaganda e em que semana isso aconteceu. E aí eu posso mostrar o resultado no final do programa, fora do laço de repetição. Então, na semana, e aí eu coloco o número da semana, ocorreu maior número de propaganda, de horas de propaganda, né? E aí eu posso botar aqui o maior quantidade de propaganda, que tem a variável que tem o número da maior quantidade que eu encontrei e em qual semana isso aconteceu, certo? Então essa é a primeira questão. A letra B fala a semana em que houve a menor quantidade de horas de música. Então é similar à letra A, só que agora a gente vai fazer a lógica do menor. Então de novo eu preciso de duas variáveis. A menor quantidade de música e a semana, menor quantidade de música, certo? Então o que acontece? Da mesma forma que eu fiz a lógica do maior, eu vou fazer a lógica do menor, lembrando que elas não têm relação nenhuma, principalmente porque uma fala de horas de propaganda e a outra fala de horas de música. E eu tenho que me preocupar com a questão de que a variável que controla a menor quantidade começa com zero. E isso é um problema porque dificilmente eu vou ter uma semana com zero ou menos uma hora de música. Então eu preciso me preocupar com que essa variável aqui, a menor quantidade, receba a quantidade de horas da primeira semana. E por que isso? Porque é um valor válido. Nas próximas, na segunda semana, na terceira e na quarta semana, que são as outras iterações desse laço de repetição, eu vou comparando com as demais quantidades de música por semana para chegar na menor. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer uma estrutura de decisão. Se o contador do meu laço de repetição, que conta as semanas, tiver o valor zero, significa que eu estou na primeira semana. Se eu estou na primeira semana, eu digo que a menor quantidade de músicas até agora é a quantidade de músicas desta primeira semana. E eu também aproveito para guardar qual que é essa semana, certo? Perfeito. Só que dessa maneira, a primeira semana sempre vai ser a que tem a menor, mesmo que isso não seja verdade, menor quantidade. Então eu vou colocar aqui um senão. Então para todas as outras semanas, a semana 1, a semana 1, a 0 eu já resolvi. A 1, a 2 e a 3, que respectivamente são a 2, 3 e 4, certo? Eu vou comparar. Então, se o meu número de horas de música for menor que o menor valor que eu tenho, o menor de todos, que é essa minha menor quantidade de música, é porque eu achei uma semana com uma quantidade menor ainda de músicas. E aí eu guardo tanto a informação, eu atualizo, né, a informação dessa menor quantidade de músicas e também em que semana isso aconteceu. E aí agora eu posso, no final do programa, imprimir que print na semana menor quantidade de músicas ocorreu a menor quantidade de horas de música com vírgula menor quantidade de música, certo? Então a gente imprime aqui tanto a semana que aconteceu a menor quantidade de músicas, quanto o valor que foi encontrado. Perfeito. Continuando, o exercício pede ainda para a gente calcular o total de horas de propaganda vinculada. Então aqui é um acumulador, certo? A gente tem que acumular a quantidade de horas em cada uma das 4 semanas. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, que eu vou chamar aqui de total propaganda, para totalizar. E no meu programa, logo após essa linha 31 aqui, onde eu li a quantidade de propaganda daquela semana, o que eu faço? Eu posso acumular. Então, enquanto eu ainda estiver dentro do laço de repetição, repara que nesse ponto o cursor está dentro ainda da indentação do laço de repetição. Então, eu posso dizer aqui, ó,
o total de propagandas é igual ao total de propagandas mais o número de horas de propaganda daquela semana, um simples acumulador. E aí o que eu faço? Uma vez que eu tenho essa informação acumulada, no final do programa eu posso mostrar o número total de horas de propaganda é, vírgula, tot propaganda, certo? Então, um simples acumulador, não tem nenhum tipo de complexidade nisso. A próxima questão é o total de horas de música, certo? Então, eu posso usar a mesma lógica. Eu crio uma variável chamada total música, igual a 0. E aí, o que eu faço? Dentro ainda do meu laço de repetição das semanas, logo após eu ler a informação do número de horas de música que cada semana tem, certo? Eu posso acumular isso. Então, o meu número total de músicas é igual ao meu número de horas de música, certo? Que é a minha variável que eu utilizei aqui na entrada, certo? Para totalizar. E aí, no final do laço de repetição, eu vou ter o número total de horas de música é, vírgula, tot música. Perfeito. Então, a gente totalizou o número de horas de propaganda e o número de horas de música. E agora a gente pode para a última questão, que é o percentual que o total de horas de propaganda representa do número total de horas que a rádio fica no ar. Então, aqui a gente tem que calcular uma regra de 3, certo? O percentual da propaganda representa em cima do número total, que são essas total de 744 horas. E o total de propaganda a gente também já calculou, está aqui, ó, total prop, certo? Então a gente já tem todas as informações básicas, que é o total de horas de propaganda e o total de horas geral que a rádio fica funcionando. Basta a gente fazer a regra de 3 e calcular. Isso precisa ser feito no final do programa, porque a gente precisa ter os totalizadores prontos, né? Então vamos montar aqui a nossa regra de 3. Então a nossa variável que tem o total de horas geral da rádio representa 100% do total de horas de funcionamento da rádio. A nossa variável total de propaganda é que vai estar representando um percentual que a gente quer calcular. Então, basta a gente multiplicar o total de propaganda por 100 e dividir pelo total de horas geral, que a gente chega no percentual que ele pediu. Então, vai ficar da seguinte maneira. O percentual é igual o total de propaganda vezes 100, isso dividido pelo total de horas que a rádio fica funcionando, certo? Então, agora basta mostrar o valor, o percentual de propaganda é, vírgula, percentual. E com isso a gente concluiu o exercício número 5.